Crer é pensar, apresentado pelo evangelista Rodney Martins. É muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom ter o seu acesso, a sua amizade e a sua audiência. Na mensagem de hoje, nós vamos continuar tendo a participação do evangelista Rodney Martins, trazendo a palavra de Deus. Nós vamos continuar com os louvores. O programa de hoje foi feito com todo carinho para você e para seus amigos. Então não saia daí. O programa de hoje está recheado de coisas boas para você e os seus amigos. E agora, gostaria de falar com você que deseja conhecer mais a palavra de Deus sem sair do conforto da sua casa. O Crescer Mais oferece aos seus internautas o curso bíblico Conectados com Deus, um curso que fará diferença na sua conexão com o céu. Mande um e-mail de solicitação para o e-mail contato@crescermais.net, contato@crescermais.net, e receba em sua casa inteiramente grátis o material de estudo. E atenção, você que é professor ou líder do departamento infantil, você não pode ficar de fora do primeiro seminário online de Escola Sabatina Infantil Reformista. Será transmitido aqui mesmo no Crescer Mais, no dia 23 de fevereiro, às 9h30 da manhã. E uma notícia para você, querido internauta. Em 2014, o Crescer Mais está preparando uma série de programações virtuais todos os meses para você e para a sua família. Isso mesmo, todos os meses nós teremos pelo menos uma conferência online. E se você deseja ajudar-nos neste projeto e não sabe como, mande-nos um e-mail para contato@crescermais e teremos o maior prazer em incluí-los nos nossos projetos. E agora vamos ouvir um louvor com o grupo Ágape.
sinto no céu, andando na luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. A oração é a chave do céu. Ela me leva para um lugar de amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar com meu Senhor. Me sinto no céu, andando na luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. A oração é a chave do céu. Ela me leva para um lugar de amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar com meu Senhor. A oração é a chave do céu. Ela me leva para um lugar de amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar com meu Senhor. Olá, é um grande prazer estar com você aqui nesse canal do Crescer Mais para uma grande reflexão que iremos fazer neste ano de 2014. Nós estamos conosco o nosso missionário Rodney. Tudo bem, Rodney? Tudo bem, Jonathan? E o tema da nossa reflexão, o tema do nosso bate-papo aqui é sinais de uma igreja viva. Como obter uma igreja viva, Rodney? Jonathan, esse momento em que estamos aqui, no início desse ano, é sempre um momento de reflexão. E o que mais desejamos, eu imagino, Jonathan, o que mais nós queremos, o que mais nós buscamos é uma igreja viva, é uma igreja ideal. E eu penso que esse momento dessa transição do ano de 2013 para 2014 é um momento que devemos pensar e repensar nos nossos conceitos, pensar em como tornar a nossa igreja uma igreja viva, uma igreja atuante. Esse é o sonho de todos nós, esse é o nosso desejo, esse é o nosso maior anseio. Que bom, muito bem. Acredito que você que está assistindo, com certeza, terá importantes verdades aqui, importantes informações para este ano a respeito de você como igreja, que todos nós somos uma igreja, na verdade, e como fazer da nossa igreja uma igreja ideal.
Jonathan, no Novo Testamento, onde a palavra igreja é trazida, por mais de 250 vezes é mencionada na Bíblia a palavra igreja. E em nenhuma delas a palavra igreja refere-se a um imóvel, a um templo, a um local de adoração. Mas sempre quando a igreja é citada no Novo Testamento, ela se refere a pessoas, a reunião de pessoas, não apenas um imóvel ou um local onde estamos adorando, né? A igreja, ela vai além das fronteiras, ela vai além das quatro paredes. A igreja realmente somos nós. E estamos vivendo num tempo em que precisamos tornar a igreja uma igreja viva, uma igreja ideal. É o sonho de todos nós e por vários anos, por mais de 80 anos que temos a história da nossa igreja, nós falamos de uma igreja viva, de uma igreja reformada, de reavivamento e de reforma. Muito bem. E quando a gente fala assim, Rodney, de igreja ideal, de reavivamento, reforma, como você mencionou, qual a igreja que nós podemos relembrar, né, ou falar quando falamos de igreja ideal? Há uma referência? A sua pergunta é muito oportuna, Jonathan, e todas as vezes que falamos de uma igreja ideal, eu tenho certeza absoluta que tanto você, Jonathan, quanto as pessoas que estão nos assistindo, elas vão lembrar da igreja primitiva. É inevitável essa lembrança, né? Nós não temos como falar de uma igreja viva, de uma igreja ideal, sem mencionar a igreja primitiva, a igreja apostólica, né? A igreja que Jesus fundou na Palestina há 2000 anos atrás. A igreja que tinha aquele fervor, né, Rodney? A igreja que tinha várias características que hoje, muitas vezes, nós vemos ausentes na igreja. Sinais. Né? E falando então, como o nosso tema é sinais de uma igreja viva, Rodney, quais seriam esses sinais? Nós teríamos aqui alguns sinais para identificar. Qual seria um primeiro sinal que identificaria uma igreja viva? Jonathan, para falar dessa igreja viva, dessa igreja ideal, antes de falar dos sinais, eu gostaria de falar que a igreja primitiva, embora tenha sido uma igreja com uma atitude idealizadora, repleta de ideais, de vontades, de desejos, ela estava longe de ser uma igreja perfeita. Então nós pensamos que uma igreja ideal, uma igreja viva, seja uma igreja perfeita. Longe disso. Eu conto até com a sua ajuda para relembrarmos aqui aos nossos telespectadores, aos nossos amigos internautas, que a igreja primitiva passou por sérios problemas, por graves problemas. Por exemplo, em Atos capítulo 5, nós encontramos ali o problema da mentira. Você se lembra dos dois personagens ali? Sim, de Atos 5? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Você se lembra o que eles fizeram, né? O pacto que eles fizeram de doar toda a propriedade ao Senhor? Quando eles viram aquela soma de dinheiro, eles se arrependeram e mentiram. E Pedro disse tanto a Ananias quanto a Safira: olha, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram contra o Espírito Santo, contra a pessoa do Espírito Santo. E eles foram castigados e penalizados com a morte. E alguém pode pensar, mas por que Deus foi tão cruel assim, eliminando duas pessoas ali da igreja, né? Se hoje nós fôssemos mortos porque mentimos, né, ou porque passamos a mentir, imagine que talvez eu não estaria aqui com você nessa entrevista, né, se eu fosse castigado por mentir. E tantos outros que mentem e não acontece nada. Mas naquele momento em que a igreja primitiva vivia, foi necessário Deus agir com aquela severidade, porque a igreja vivia um momento único na sua história, e eles foram castigados. Podemos citar outros problemas que a igreja primitiva enfrentou. Embora ela tivesse sinais de uma igreja viva, ela tinha sinais de uma igreja militante. Outro sinal que prova que a igreja sofreu problemas e dificuldades foi a própria dificuldade do ministério do apóstolo Paulo. Você se recorda da oposição que os judeus fizeram contra o ministério de Paulo? A nação judaica, ela pensava que tinha um cartel, que era dono de um monopólio, né? Na verdade, eles tinham o evangelho para distribuir às nações. Só eles poderiam ter o direito à salvação e ao evangelho. E eles, em Atos capítulo 15, nós encontramos aquele grande problema que culminou no concílio em Jerusalém, né? A conferência geral daquela época se reuniu para tratar o assunto da circuncisão, porque os judeus afirmavam que sem a circuncisão não haveria salvação. Um outro problema que a igreja primitiva enfrentou. Outro problema que a igreja primitiva enfrentou, Jonathan, foi a falta de recursos financeiros. Verdade, realmente. Você já parou para pensar nisso? Quantas escrituras possuía a igreja primitiva? Na verdade, a igreja primitiva só possuía essa escritura, que era a palavra de Deus. Não tinham bens, né? Não tinham bens, eles não tinham templos, não tinham escolas. As instituições, elas não existiam hospitais, clínicas. Mas mesmo assim, foi uma igreja que abalou o mundo. Nós podemos perceber que hoje a realidade é que o mundo está abalando a igreja, mas naqueles dias o mundo que foi abalado pela igreja, né? E não a igreja abalada pelo mundo, Jonathan.
Que bacana, Rodinho. Olha só, você que está participando aí, podendo adentrar um pouquinho dessa história, relembrar um pouco da igreja primitiva, os seus desafios, as suas dificuldades, mas o seu grande impacto que ela trouxe para o mundo. Isso é muito importante. Rodney, no capítulo 2 de Atos, nós temos ali a manifestação assim, de uma forma bem interessante, uma forma bem gigante ali da igreja. E ali a gente consegue encontrar alguns sinais espirituais de uma igreja ideal, de uma igreja viva, de uma igreja operante, né? No primeiro sinal aqui... Vamos lá. Jonathan, você citou bem um capítulo que retrata os sinais de uma igreja viva. Eu convido você, telespectador, amigo internauta, a abrir a sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos. E um teólogo anglicano, por nome John Stott, ele diz que o livro Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque em todo o capítulo, em todos os versos, em todos os capítulos do livro do Atos dos Apóstolos, nós encontramos que todos os atos que os apóstolos praticaram foram movidos e impulsionados pelo Espírito Santo. E aqui nós temos, a partir do verso 42 do capítulo 2, Jonathan, nós vamos ler juntos, vamos dividir a leitura a partir do verso 42, nós vamos encontrar 4 sinais de uma igreja viva. E eu tenho certeza que se esses sinais fizerem parte de nossa história, de nossa vida devocional, fizerem parte da nossa igreja, Jonathan, no ano de 2014, nós teremos uma igreja ideal, nós teremos uma igreja viva. Aqui nós temos 4 sinais que devem ser seguidos por todas as nossas comunidades através do Brasil e do mundo. Vamos lá? Leia para nós, Jonathan, o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jonathan, aqui eu percebo o primeiro sinal de uma igreja viva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje, Jonathan, a palavra doutrina assusta. As pessoas não querem mais ouvir falar de doutrina, né, Rodney? As pessoas têm pavor quando se fala em doutrina, né? Existem denominações que procuram banir das escrituras esse termo doutrina, que na verdade vem do grego que significa ensinamento. E quando eu tenho aversão à doutrina, eu tenho aversão ao ensino de Cristo. Você pode ver que Satanás só faz guerra contra os que perseveram na doutrina. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 17, Jonathan, veja o que Satanás faz com o povo que persevera na doutrina. Atos 12, 17 nos diz assim: e o dragão, que é a figura de Satanás aqui no Apocalipse, irou-se contra a mulher, que é a figura da igreja. E foi fazer o que, Jonathan? Guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui temos 2 doutrinas fundamentais para o cristianismo: os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós temos aqui o papel da lei, que é nos conduzir a Cristo. Martinho Lutero disse uma frase interessante, Jonathan. Martinho Lutero disse que a lei nos envia a Cristo para sermos justificados. E Cristo nos reenvia a lei para sermos santificados através de sua graça. Olha que bonito. Então a palavra doutrina, ela não pode nos assustar ou nos distanciar de Deus. É comum, Jonathan, as pessoas dizerem assim: olha, a igreja não precisa de doutrina, a igreja precisa de amor. Mas como eu posso divorciar, como eu posso separar a doutrina do amor? O que é a doutrina sem o amor e que seria o do amor sem a doutrina? Nós não podemos separar esses elementos. Nós temos que unificá-los. Nós precisamos mostrar, perseverar na doutrina, mas com amor. Mas o amor, ele não lança fora a doutrina, ele não despreza a doutrina. E nós precisamos resgatar as doutrinas. Eu peço que você leia Jeremias capítulo 6, verso 16, e você vai ver a importância de resgatarmos as doutrinas em nosso meio, os ensinamentos de Cristo. Jeremias 6,16. 6,16, muito bem. Vamos lá, você também pode acompanhar com a sua Bíblia. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Jonathan, esse texto é um retrato falado do cristianismo moderno e pós-moderno. Veja que aqui o profeta Jeremias, ele diz que o Senhor nos pede, assim diz o Senhor: vede, ponde-vos nos caminhos, perguntai por quais veredas, quais doutrinas? As veredas antigas.
A pena inspirada, o Espírito Profecia diz que nós precisamos de costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga. Precisamos resgatar os velhos métodos, os velhos costumes, porque essa doutrina tem sido esquecida. E Jonathan, eu percebo, eu estou na igreja há 23 anos, 24 anos que eu aceitei e conheci a Cristo, eu tenho notado que com o passar desses anos, muitas doutrinas estão sendo esquecidas e desprezadas. Talvez é um cumprimento de Jeremias 6,16, até mesmo em nosso meio. Porque a resposta do povo qual é? Você viu qual é a resposta do povo? Não andaremos. Não andaremos neles. As pessoas não querem ser diferentes do mundo, das práticas, dos costumes, né? Elas querem se tornar semelhantes em tudo. Então, veja que o primeiro sinal de uma igreja viva é perseverar na doutrina. E, querido irmão, querido amigo que nos ouve nesse momento, faça da sua igreja, do local onde você congrega, do local onde você conduz a sua vida devocional, faça desse primeiro sinal que caracterizou a igreja primitiva, persevere na doutrina dos apóstolos, que é uma doutrina verdadeira, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse, Jonathan, é o primeiro sinal de uma igreja viva, de uma igreja atuante e de uma igreja ideal, perseverar na doutrina. Muito bem, Rodney. E agora, continuando nessa reflexão sobre a igreja viva, qual seria um segundo sinal, então? O segundo sinal, Jonathan, está entre os versos 43 a 45. Eu peço a sua atenção, pois vamos ler esses versos. Atos capítulo 2, 43 a 45. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa passagem nos assusta, não? Nos constrange, né? Ficamos muito perturbados quando lemos Atos capítulo 2, a partir do verso 43. Porque, especialmente hoje no mundo capitalista que nós vivemos, né? Isso, você falou num ponto importante, capitalismo. Essa passagem, ela soa mais um socialismo, um comunismo, do que o capitalismo, né? Que nos leva ao egoísmo, nos leva a dizer, não, essa Bíblia é minha, esse blazer é meu, esse óculos é meu. Então nós temos essa característica muito presente, muito firmada, principalmente na igreja ocidental. No Oriente, talvez, eles não estão sendo tão afetados com o consumo, com o capitalismo, ou com o consumismo, quanto a cultura ocidental. Nós somos extremamente afetados. E essa passagem nos perturba. Mas é aqui que temos, Jonathan, o segundo sinal de uma igreja viva. É a comunhão. Aqui nós vemos que a comunhão ela era tão grande de dar inveja a Karl Marx. Karl Marx, que foi o idealizador do comunismo, aquele que tanto falou sobre a distribuição de renda, e Karl Marx ele cometeu um erro grave. Ele imaginou que todos os problemas os humanos e sociais seriam resolvidos através da distribuição de renda. Mas a Bíblia não diz que é apenas isso, apenas distribuir renda que nós resolveremos os problemas humanos. É preciso sentir a influência, a atuação do Espírito de Deus em nossas vidas. Porque o nosso problema não é apenas econômico, mas também problema espiritual. A humanidade ela está debaixo de um problema sério chamado pecado. E o pecado não é apenas ações ou atos que praticamos. O pecado é um estado. Nós vivemos numa sociedade pecadora, num mundo pecador. Afinal de contas, nós somos 7 bilhões de pecadores habitando o planeta. São muitos pecadores, não é mesmo? Rodney, falando a respeito então da adoração da igreja primitiva e também de um dos sinais da igreja ideal. O terceiro sinal. Exatamente. Uma curiosidade, numa comparação hoje, atualmente, né, nos 3 cultos que nós temos, que é o culto do sábado, na escola sabatina, o culto divino, do domingo e também da quarta-feira, o tempo que a gente participa na comunhão da igreja e o tempo que nós temos, que Deus nos concede durante o ano, como que a gente poderia estar analisando isso aí? Jonathan, você tocou um assunto muito importante. Nós precisamos medir para que possamos gerenciar. Existe na administração o seguinte pensamento muito oportuno até para a nossa vida espiritual, que é aquilo que você não mede, você não é capaz de gerenciar. Então nós só vamos gerenciar aquilo que nós medimos. E essa máxima vale também para a nossa vida espiritual. Nós não temos o costume de programar o nosso ano na parte espiritual. Para que você tenha uma noção, o ano de 2014 ele traz consigo 53 semanas. Isso significa que nós teremos 52 reuniões aos sábados,
52 reuniões em nossos cultos aos domingos, os cultos que nós chamamos de cultos evangelísticos, e 53 cultos de oração, que são realizados nas quartas-feiras. É interessante dizer que todas essas reuniões somadas, porque passamos 3 horas na igreja ao sábado e passamos 1 hora no domingo e 1 hora na quarta-feira no culto de oração. Se nós somarmos todas essas horas das 157 reuniões que nós teríamos no ano de 2014, e algumas delas já aconteceram, nós vamos ficar na igreja, Jonathan, 261 horas apenas. Isso se nós não faltarmos estritamente em nenhum dos cultos, né? Agora imagine, Jonathan, se nós banirmos da nossa vida devocional o culto de quarta-feira, eu não tenho tempo e a minha agenda não permite eu assistir os cultos de oração. Então imagine, nós vamos perder 53 reuniões do ano de 2014. Para que você tenha uma noção, Jonathan, o ano ele tem 8.760 horas, Jonathan. 8.760 horas. Muitas e o horas. que são 261 horas em relação às 8.760 horas que Deus nos dá? Isso representa, Jonathan, 0,03% do tempo que Deus nos outorgará se estivermos vivos, né? Se passarmos por esse ano, nós passaremos 0,03% do nosso tempo do ano na igreja assistindo às nossas reuniões. Mas agora imagine que nós não vamos às quartas-feiras. Esse tempo passa a ser 0,02%. E se de repente formos realmente apenas sabatistas, não irmos à igreja nem à quarta-feira e nem no domingo, nós passaremos adorando o Senhor 0,01%. Então, perceba que o terceiro sinal da igreja viva, o terceiro sinal que marcou a igreja primitiva, foi estar na igreja todos os dias. Mas esse estar na igreja era algo prazeroso para os crentes primitivos, para os cristãos que compunham a igreja apostólica. Eles tinham um enorme prazer. Então fica aí, nosso querido internauta, nosso querido amigo que está nos acompanhando, o grande apelo para que você possa pelo menos permanecer 0,03% de todas as horas que Deus pode te conceder, que Deus com a sua graça irá nos conceder neste ano de 2014. Jonathan, aqui vale uma reflexão. Vamos passar 261 horas na igreja, mas quantas horas vamos passar nas redes sociais? Quantas horas nós vamos passar respondendo os nossos e-mails, verificando as nossas mensagens no celular, os nossos WhatsApp, SMS, né? WhatsApp, Instagram, Twitter, no Facebook, alimentando o nosso perfil. O perfil que precisa ser alimentado não é só o perfil do Facebook, é o perfil do cristão. O cristão tem um perfil a ser alimentado e muitas vezes esse perfil é negligenciado ao longo do ano. Nós não negligenciamos o nosso Facebook, nós não negligenciamos as nossas redes sociais, o nosso relacionamento virtual. Mas com Deus, Deus não aceita relacionamento virtual. Nós não podemos estabelecer com Cristo, nosso Senhor, um relacionamento virtual. Isso é impossível para um cristão. Então na igreja primitiva não havia relacionamentos virtuais. Todos os relacionamentos na igreja primitiva eram reais. Eles se relacionavam realmente com Jesus. E quando eles iam à igreja, eles não iam como nós vamos hoje. Imagine, Jonathan, quando eu saio para a igreja, se alguém me perguntar, onde você vai? Eu digo assim, olha, eu vou assistir o culto. Quando deveríamos prestar culto. Nós estamos numa época em assistir culto. Isso é um relacionamento virtual. Nós não podemos correr esse risco. Tá muito bem, Rodney. Muito bela reflexão. Muito bom mesmo. Rodney, e agora qual seria o último sinal da igreja viva? Muito bem, então nós vimos 3 sinais, né? Vale a pena recapitular. O primeiro sinal, a igreja primitiva ela perseverava no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo. O segundo sinal é que eles tinham comunhão mútua, eles se ajudavam mutuamente. Não era um encontro social, era um encontro de amor fraternal. O terceiro sinal é que essa comunhão gerava no coração dos crentes o desejo de adorar a Deus todos os dias. Eles adoravam o Senhor todos os dias. Unânimes, eles adoravam no templo. E o quarto sinal está no último verso aqui de Atos, que eu peço que você, internauta, amigo, telespectador, nos acompanhe na leitura. Jonathan, por favor, leia Atos capítulo 2. Vamos considerar o último verso 47, que aqui nós teremos o quarto e último sinal que vamos identificar de uma igreja viva e de uma igreja ideal. Muito bem. 47 então diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Muito bem.
Aqui está o quarto sinal, Jonathan, que é o evangelismo, a evangelização contínua. Vejam que a recompensa dos crentes estarem todos os dias na igreja era que todos os dias o Senhor Jesus acrescentava as pessoas à igreja. Então imagine, se nós nos reuníssemos todos os dias, talvez nós teríamos todos os dias o prazer e o privilégio de receber novas almas. Mas talvez a nossa igreja não recebe almas todos os dias, porque nós não estamos indo todos os dias à igreja. Talvez a forma com que eu vá na igreja não está atraindo outras pessoas. Talvez o evangelho que eu prego é um evangelho que eu não vivo. E estamos deixando a nossa adoração apenas à igreja, né, Rodney? Sim. A nossa adoração diária, nossa adoração ali com Deus, os cultos dos lares, nas famílias, têm se perdido, né? E talvez isso tenha sido um resultado, uma consequência que tem causado na adoração na igreja, né? Jonathan, você tocou num ponto importante, porque a igreja primitiva ela tinha dois momentos de adoração. Ela adorava a Deus no templo, mas também ela adorava a Deus em suas casas. Eles tinham a reunião formal, litúrgica ali no templo, mas eles tinham também, Jonathan, um momento informal nas casas, em que eles falavam sobre o Senhor Jesus de uma maneira natural. E você percebe que com o passar do tempo, nós estamos tendo dificuldade de falar de Deus entre nós irmãos. Pertencemos à mesma fé, pertencemos ao mesmo Senhor, passamos pelo mesmo batismo, mas temos dificuldade, Jonathan, de falar de Deus conosco. Até mesmo nas nossas redes sociais, nos nossos relacionamentos virtuais que acabamos de dizer, nós temos dificuldade, talvez colocamos só um slogan, uma simples frase, mas na igreja primitiva, o assunto do Senhor, o assunto da cruz, ele era largamente discutido e falado abertamente entre os crentes. Então a adoração não ficava restrita só à igreja. Eles adoravam a Deus como nós lemos no partir do pão, nas refeições. Tanto na ceia que eles comemoravam na igreja, como também no partir do pão, que hoje nós chamamos as famosas reuniões de panela, né? Nós reunimos as panelas no sábado, nos confraternizamos, mas muitas reuniões dessas, elas se degeneram em comentários de pessoas. Eu assisti um vídeo anos atrás que diz assim, que mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem fatos e acontecimentos, e mentes grandes discutem ideias, e principalmente ideias acerca do Senhor Jesus. Então o quarto sinal de uma igreja vitoriosa, de uma igreja ideal, de uma igreja viva, Jonathan, é o evangelismo contínuo, porque o louvor a Deus, quando eles louvavam a Deus, eles caíam na graça do povo, o povo percebia que havia uma mensagem que transformava o povo, e esse povo aceitava o Senhor Jesus. E aqui nos diz que todos os dias acrescentava o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então note que Deus acrescenta, Cristo acrescenta à igreja pessoas salvas. É um outro ponto que precisamos buscar no ano de 2014. É certo que toda pessoa que anda com Deus ou anda próximo de Jesus sempre se verá como um pecador, sempre será um pecador. Mas nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, precisamos buscar essa certeza. E precisamos desfrutar dos benefícios da justificação pela fé, desfrutarmos da santificação oferecida pelo Espírito Santo, a santificação, a obra que vai nos preparar para o grande acontecimento que é a glorificação na segunda vinda de Cristo. Jonathan. Muito bem, Rodney. Foi de grande aprendizado, acredito, para mim e acredito também para todos os nossos internautas que estão ouvindo e também estão assistindo esse vídeo, estão assistindo esse nosso bate-papo aqui, esse nosso diálogo, né, essa entrevista. E eu quero convidar você a sempre estar aqui no canal do Crescer Mais, participando, aprendendo e ouvindo mais da Palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e faça a diferença na sua igreja, seja onde for a sua igreja, seja onde você frequente. Se você está distante, aproveite a oportunidade para, nesse momento, participar dos benefícios da igreja primitiva na sua vida. Você gostaria de deixar um apelo, uma saudação final para nossos internautas? Sim, Jonathan. Nesse ano de 2014, nós precisamos entender a total dependência que temos do Espírito Santo. Nós temos negligenciado esse componente da divindade, que ele está totalmente ao nosso dispor. E precisamos entender que antes de enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito Santo à igreja. Nós só conseguiremos sair para o mundo, pregar o Evangelho, abalar o mundo como a igreja primitiva abalou, se estivermos com o Espírito Santo dentro do nosso coração, se estivermos imbuídos do Espírito Santo. Note que Jesus disse à igreja, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
Nós estamos esperando esse poder por muito tempo, Jonathan, mas ele está disponível a nós nesse momento. Precisamos orar mais pelo Espírito Santo, diz a serva do Senhor. Ela diz que precisamos falar mais, precisamos pregar mais sobre o Espírito Santo. Então eu deixo esse apelo a você, amigo internauta, amigo telespectador, amigo que está nos assistindo nesse momento. Busque o Espírito Santo. Ele está disponível para a nossa ajuda, para a transformação. E é algo que temos falado por muito tempo, Jonathan, reforma, reavivamento. Estamos buscando isso. Eu imagino que todos nós ansiamos por isso. O Espírito Santo está mais ansioso. Deus disse que se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial está ansioso em nos dar, em nos conceder o Espírito Santo. Essa é a minha mensagem para esse ano. Desejo a você toda a felicidade e toda a graça que Deus quer nos outorgar neste ano e que possamos tornar a nossa igreja uma igreja viva, uma igreja ideal. Amém. De uma igreja viva com o irmão Jonathan e o missionário Rodney. Agradecemos a esse depoimento, esse assunto de enriquecimento para nossas vidas. O irmão Rodney e o irmão Jonathan, muito obrigado. Eu gostaria de mencionar aqui que irmãos de várias localidades do Brasil estão nos acompanhando. Eu gostaria de mandar um abraço especial aos nossos irmãos que estão nos acompanhando lá na Romênia, e também os nossos irmãos que estão nos acompanhando lá na Argentina. Um grande abraço a vocês e muito obrigado pelos acessos. Até então nós já estamos em 48 acessos e aumentando cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe o que é ser um cristão equilibrado? Você é um cristão equilibrado? Como alcançarmos equilíbrio na nossa religião pessoal? Esse e outros assuntos serão abordados pelo evangelista Rodney Martins na mensagem de hoje. Cristianismo equilibrado. Não sai daí não. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro onde compartilharemos a palavra de Deus e meditaremos no tema Cristianismo equilibrado. A maior necessidade entre os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, é o equilíbrio. E só há uma maneira de obtermos equilíbrio, e é a maneira com que a palavra de Deus nos ensina. Eu chamo a sua atenção para o texto de Isaías, capítulo 30, e o verso 21. Abra sua Bíblia, mas também abra sua mente, o seu coração, para receber a palavra do Senhor através desse veículo de comunicação. Isaías 30, 21. Aqui nós temos a receita, nós temos o segredo do equilíbrio humano. E muitas vezes nós não desfrutamos do equilíbrio, porque não consideramos essas palavras. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita e nem para a esquerda. Perceberam o sentido e o significado desse texto sagrado? Aqui nos fala de uma voz que ouvimos, e eu tenho certeza que você já ouviu essa voz. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos essa voz. E essa voz, você sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo. É uma voz que fala por detrás de nós, aos nossos ouvidos, à nossa mente, à nossa consciência, à nossa psique. Este é o caminho, andai nele. E o Espírito Santo, ele fala do perigo da polarização. Nós, como seres humanos, estamos sempre polarizados, sempre nos extremos, sempre às margens do caminho. Mas ele diz: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Centralize-se, mantenha-se equilibrado. Eu quero ler um texto de uma meditação matinal de 1999, chamada E Recebereis Poder, na página 33. Veja só o significado dessas palavras. Os que professam servir a Deus, mas condescendem com os impulsos naturais, desencaminharão outras pessoas. Esse texto fala de impulsos naturais, algo que nós fazemos frequentemente e que mostra o nosso desequilíbrio. Somos, por natureza, desequilibrados porque o pecado nos fez pessoas desequilibradas.
E o remédio para o pecado que habita em nós é o Espírito Santo habitar em nós, da forma com que lemos aqui em Isaías 30, 21, ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender a distância entre a profissão e o verdadeiro cristianismo. Eu quero contar uma história de um grande homem, de um grande personagem da história humana, Gandhi, o grande líder pacifista indiano, que lutou pela independência da Índia e por seu esforço foi criado o Estado muçulmano do Paquistão. Gandhi, ele foi cognominado de Mahatma, ou Grande Alma. Ele foi assassinado em 1948. Mas nós conhecemos a história de Gandhi, nós conhecemos também a apreciação que Gandhi tinha por Cristo, mas a aversão que Gandhi tinha pelos cristãos. E vocês sabem o motivo pelo qual Gandhi não aceitou o cristianismo, ou um dos motivos pelos quais ele não professou o cristianismo de maneira a identificar-se com os cristãos? Vocês sabem por que ele morreu hindu? Vocês sabem por que ele nunca se tornou um cristão? Mohandas Gandhi morava na África do Sul e era um jovem advogado. Gandhi sentiu-se atraído pela fé cristã e estava estudando a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. O cristianismo o atraía, o Cristo o atraía. Certo dia, ele decidiu assistir um culto em uma igreja local, na África do Sul. Quando ele subiu os degraus da escada da igreja, um ancião sul-africano branco, de braços cruzados e de olhos azuis, ele impediu que Gandhi entrasse pela igreja. Ele barrou a entrada de Gandhi na porta da igreja. Aquele ancião disse a Gandhi: "Aonde você pensa que vai, kafir?" Ele rosnou dessa forma. O ancião, em tom agressivo e um tom indesejável, disse isso a Gandhi: "Onde você pensa que vai, kafir?" Kafir é uma palavra pejorativa dada pelos brancos no regime apartheid aos negros estrangeiros da África do Sul. No meio muçulmano, kafir significa infiel. Então aquele ancião rosnou: "Onde você pensa que vai, infiel?" Gandhi mansamente replicou: "Eu gostaria de assistir o culto aqui." E o ancião rosnou novamente, sugerindo que ele procurasse uma igreja para negros. Só Deus sabe o que Gandhi iria fazer ali e naquele momento. A eternidade nos dirá se Gandhi aceitaria a Cristo e o cristianismo ou se ele se entregaria a Jesus naquele momento. Se aquele ancião pensasse no que cria, se ele fosse um ancião equilibrado, ele jamais teria tratado Mahatma Gandhi daquela maneira. Mas Gandhi continuou sendo um grande admirador do cristianismo. Continuou lendo a Bíblia e os Evangelhos e percebeu que eles continham a solução para todos os conflitos raciais, humanos, sociais presentes na Índia, na África do Sul e em todo o mundo. O problema não estava no cristianismo, o problema estava nos cristãos, no desequilíbrio dos cristãos. O problema hoje não está na palavra de Deus, o problema está em nós, no nosso desequilíbrio. E Gandhi registrou uma frase célebre na história. Ele disse: "Eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês são bem diferentes do vosso Cristo." Moral da história: existe uma infinita distância entre o nosso discurso e a nossa prática. Notem o que fez e faz a falta de equilíbrio entre os cristãos. Por que o mundo árabe não aceitou o cristianismo? Por que o mundo árabe tem tanta aversão ao cristianismo? Pergunte ao Tribunal da Santa Inquisição, que ordenou as cruzadas na Idade Média. Faça essa pergunta aos irmãos católicos. E a nós, protestantes, que professamos o cristianismo, professamos o protestantismo, pergunte a nós por que os árabes não aceitaram o cristianismo. O que eles não conseguem compreender é que, passado 1800 anos após a morte de Cristo, ainda existiam escravos entre aqueles que se diziam protestantes. E o que falar do preconceito racial? Será que o preconceito racial ele diminuiu após as grandes guerras mundiais? Não teriam os muçulmanos motivos para odiar os cristãos?
E nós chamamos os árabes e os muçulmanos de insanos. Eles são insanos porque não fazem a vontade de Deus, e nós temos feito a vontade de Deus. Se Jesus fosse o recepcionista daquela igreja na África do Sul, qual seria o resultado? Como ele teria recebido a Gandhi? A propósito, não houve nenhum ser, nenhum homem tão equilibrado neste mundo quanto Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para uma pergunta que Jesus nunca fez. Você já parou para perguntar isso? Qual foi a pergunta que Jesus nunca fez quando esteve aqui neste mundo? Eu quero basear esse pensamento no livro Desejado de Todas as Nações, na página 86, no capítulo Dias de Luta. Vejam o que disse esse pensamento. Vejam o que diz esse pensamento. Em seu trato com os homens, não indagava qual é o seu credo, a que igreja pertence. Exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de auxílio. O Desejado de Todas as Nações, página 86. Notaram a pergunta que Jesus nunca fez? Que igreja você pertence? Qual é o seu credo? Essa talvez seja a primeira pergunta que eu e você fazemos quando estamos evangelizando, quando encontramos com alguém. É a primeira pergunta que fazemos: a que igreja você pertence? Qual é o seu credo? Mas Jesus nunca usou desse expediente, ele nunca usou desse meio, porque essa pergunta apenas divide e segrega as pessoas. Precisamos procurar pontos em comum. Ele fez isso com a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele fez isso com a mulher pecadora descrita no Evangelho segundo João no capítulo 8. Ele fez isso com Zaqueu e com tantos outros personagens, até mesmo com Nicodemos. Mesmo ensinando verdades necessárias às pessoas, Jesus buscava pontos comuns entre eles. Não se esqueça que o melhor laboratório para a prática da verdade é o nosso coração, a nossa mente, é o culto racional. Só Cristo dá vida e propósito à nossa vida devocional. Nós falamos comumente quando vamos à igreja, né? Olha, eu vou assistir o culto, eu vou ver o culto, mas na verdade deveríamos ir prestar culto. O homem que vai entrar no céu não será o homem erectus ou o homo sapiens, mas o homo divinus. Nós não acreditamos na evolução, nós acreditamos e pregamos na redenção. Preste atenção ao texto de Evangelismo, página 170. O que queremos criar não é empolgação, mas uma reflexão profunda e fervorosa, a fim de que as pessoas que escutam façam uma obra sólida, verdadeira, correta, genuína, que seja tão duradoura quanto a eternidade. Não temos ânsia de êxtase, de sensacionalismo. Quanto menos disso tivermos, tanto melhor. O raciocínio tranquilo e fervoroso com base nas Escrituras é precioso e frutífero. Nisso consiste o segredo do êxito na pregação de um Salvador vivo, pessoal, de maneira tão simples e ardorosa que pela fé as pessoas se apossem do poder da palavra da vida. Carta 102 de 1894, livro Evangelismo, página 170. Calvin Miller, um pastor americano, disse que se lembrava de um irmão que visitava a igreja que ele congregava nos Estados Unidos, e esse irmão visitava a sua igreja por duas vezes ao ano, para promover reavivamento ou reuniões de reavivamento em sua congregação. Esse irmão era conhecido entre a comunidade local de irmão Labareda, aquele irmão que incendiava a igreja por onde passava. O fogo de muitas reuniões de reavivamento, ele é apagado muitas vezes pelo extintor do cotidiano, pelo extintor da rotina. Há quantos anos falamos de reavivamento? Há quantos anos estamos falando de reforma? Há quantos anos estamos falando da necessidade do derramamento do Espírito Santo? Quem está do outro lado dessa câmera? Quem está? Quem é você? Quem sou eu? Somos cristãos indecisos? Somos cristãos desequilibrados? Estamos aguardando o irmão Labareda chegar com o seu fogo, com a sua labareda para acender a chama do nosso coração, que será apagada na segunda-feira, quando a conferência terminar? Se adotarmos uma visão equivocada sobre o futuro, teremos um presente medíocre e sem sentido. Nós estamos muito ocupados, amigo internauta, com aquilo que não nos levará para a eternidade.
Qual é a única coisa que vamos levar para a eternidade? O nosso caráter. Mas até lá, o que terá acontecido com ele? Ele será destruído ou edificado? A imagem que refletirá o nosso caráter é a imagem de Deus ou a imagem do homem? Eu quero concluir dizendo que nós só compreenderemos a nossa necessidade quando entendemos a nossa incapacidade. Só compreenderemos o quanto necessitamos de Cristo quando compreendermos o quanto incapazes somos de ser cristãos equilibrados. Não se esqueça, amigo ouvinte, amigo internauta, amigo telespectador, Cristo é o Senhor. Faça dele o seu Senhor e procure o equilíbrio que só o Espírito Santo pode nos conceder. Até o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. Que pena. O nosso segundo encontro da reunião Crer é Pensar desta série chegou ao seu final, mas ainda não acabou. Eu gostaria de te convidar que amanhã você continue estando conosco. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã, nós vamos ter o terceiro encontro da série Crer é Pensar. Você não pode perder a última mensagem de Deus dessa série. E o desafio continue. Convide mais alguém para estar com você. Eu gostaria de agradecer aqui aos mais 50 pontos de acessos que tivemos durante o nosso segundo encontro, aos irmãos de vários países que nos prestigiaram com o seu acesso. Também gostaria de agradecer a Deus e ao irmão Rodney pela mensagem, ao Jonathan também que fez a entrevista. E eu gostaria de te convidar para neste momento nós dobrarmos os nossos joelhos e agradecer a Deus pelo nosso encontro de hoje. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de te agradecer pelo nosso segundo encontro dessa série, Crer é Pensar. Eu gostaria de te agradecer pela atuação do Teu Espírito. Eu gostaria de te agradecer pelos muitos acessos que tivemos. Eu gostaria de te pedir, meu Pai, venha atuar na vida de cada uma das pessoas que participaram hoje. Eu gostaria de te pedir, meu Pai, que também convide os teus filhos, convide aqueles que estão precisando, para que estejam conosco na reunião de amanhã, às 10h30. Muito obrigado por tudo. Mais ainda, eu te agradeço pela tua graça em minha vida. Amém, meu Pai. Deus da criação.